A cada ano, cerca de 1 milhão de brasileiros passam por procedimentos cirúrgicos, 73% em busca de correções ou alterações estéticas. Deste número, aproximadamente 640 mil são mulheres, o que daria um total de 1.700 pacientes por dia. Mas por que recorrer a estes procedimentos se tornou algo tão natural entre os brasileiros? Até que ponto a busca pela beleza é saudável? Na verdade, a cirurgia plástica, hoje em dia, ela está, assim, um aumento dessa frequência, principalmente pela divulgação, que isso é uma coisa muito importante, ou seja, o paciente tem informação e chega na sua casa a cirurgia plástica e quais são os benefícios dela e também os detalhes que têm que ser observados, e também a segurança, né, na questão da cirurgia tem aumentado muito, né? Então o paciente às vezes tem pequenas queixas e isso é um dos motivos de procura no consultório de cirurgia plástica. Às vezes a paciente tem um nariz que não incomoda, uma mama pequena que quer aumentar, e isso são queixas normais ou alguma coisa tranquila, né? Agora, quando essas queixas se tornam assim mais exageradas, é que aí que mora o problema, vamos dizer assim. Um dado preocupante é que quase 6% dos procedimentos são realizados em adolescentes. Do restante, 38% têm entre 18 e 35 anos e 34% de 35 a 50 anos. Muitos adolescentes procuram as clínicas com queixas e complexos com a própria imagem. Por ser uma fase caracterizada por mudanças no corpo, não é indicado que a cirurgia plástica seja o primeiro recurso para a correção de algum defeito estético na adolescência. Quando chega um adolescente no consultório, a gente tenta identificar quais são esses problemas que o paciente está querendo arrumar ou ajeitar, vamos dizer assim, mas a gente tem que respeitar, e na maioria dos casos, até uma idade de maioridade vai poder operar, seja uma mama ou outra coisa assim. Fora a orelha de abano e, eventualmente, também a rinoplastia, que é feita um pouquinho antecipado com autorização dos pais, obviamente. O ideal, quando um paciente decide pela cirurgia, é verificar uma série de informações sobre o médico, a clínica e o procedimento. Além dos exames, é fundamental que o paciente se sinta seguro com o profissional e que não fique nenhuma dúvida. Foi assim com Stephanie. A advogada de 24 anos já fez 2 cirurgias, mas só quando teve certeza do que queria e confiança no médico. Eu nunca gostei muito do meu nariz do jeito que ele era antes, assim. Não era um nariz feio, horroroso, que dizia, nossa, tem que fazer, mas eu não gostava, assim. Dependendo do ângulo que eu olhava na foto, ele tinha um ossinho que me incomodava e eu não gostava e aquilo realmente me incomodava muito, assim. Eu decidi fazer a consulta, eu conversei com meu pai, com a minha mãe, que eles conheciam um médico que era amigo deles, em comum, e eu fui lá me consultar com esse médico. Gostei bastante, fiz a consulta. Antes eu pesquisei na internet se ele era membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que eu acho que é muito importante você ver se o médico tem qualificação mesmo. Conversei com ele, ele me mostrou outros resultados, várias fotos do que ele já tinha feito, tanto com o nariz quanto com silicone. Da mesma forma eu fiz com ele, os dois. E gostei, assim, me senti bem segura, ele me deixou super confiante, disse, não dá pra fazer, vai dar certo. Eu até tinha um pouco de receio com relação ao nariz de mudar um pouco o rosto, de ficar diferente, mas ele falou, não vai ficar bom, e realmente, assim, o resultado foi satisfatório. Não achei que mudou muito a aparência e gostei bastante. Antigamente, um dos empecilhos para que a cirurgia plástica se tornasse comum era a anestesia. Muitos pacientes deixavam de ir em frente na ideia de mudar algo no corpo ou no rosto por medo de não acordar da anestesia. Neste ponto, a evolução é grande e os anestesistas não são mais os profissionais temidos que eram antes. Atualmente, as medicações que a gente usa, claro, tem algumas que já existiam há 20 anos, mas tem várias que são melhores, mais seguras, com um efeito residual menor, ou seja, consegue dosar e fazer essa medicação que logo vai passar o efeito. Então, uma anestesia mais profunda e mais curta. Então, isso é muito interessante para a gente. Antigamente, as medicações que a gente tinha à disposição eram medicações que acabavam fazendo ressaca, digamos. Acabava ficando sedado muito tempo, tudo mais prolongado. Hoje em dia é muito mais seguro por isso, porque você consegue tatear a dose para cada pessoa e essa dose logo, tipo, quanto tempo depois que acabar a cirurgia eu vou acordar? 5 minutos, tipo, acabou, entendeu? Antigamente nem sempre tu conseguia fazer isso. Mesmo assim, ir para a mesa de cirurgia é um risco e envolve precauções. Por isso, o Conselho Federal de Medicina passou a recomendar a adoção de um documento que deve ser preenchido pelo paciente antes de todo e qualquer procedimento em cirurgia plástica.
Na ficha, o médico irá documentar todas as informações e esclarecimentos repassados ao paciente sobre a cirurgia, desde a consulta até a alta do hospital ou da clínica. Com o formulário, o que poderia ser uma decisão precipitada passa obrigatoriamente por uma série de ponderações antes do centro cirúrgico. Bom, esse formulário é muito importante porque ele traz benefícios para o paciente em termos de informação, que a gente chama, tanto o paciente quanto o médico. Então, tudo que foi passado na consulta de cirurgia plástica e deve ser passado, ou seja, a gente deve discutir nos pormenores da cirurgia, desde o pré e pós-operatório, ele é anotado, vamos dizer, nesse formulário e fica tanto com o paciente quanto o médico, né? Na verdade, os riscos em cirurgia plástica, eles existem, sim, né? Até porque a cirurgia plástica ainda continua sendo uma cirurgia, né? Não um tratamento cosmético ou estético, né? Ele é uma cirurgia. Mas é uma cirurgia que a gente chama de mínimos riscos porque a gente está tentando evitar grandes problemas, ou seja, o paciente não precisa operar de emergência, então ele vai ser preparado até os mínimos detalhes para tentar evitar qualquer tipo de complicação. Não somente a plástica pode mudar o corpo, mas também a autoestima. Muitos dos pacientes que procuram um cirurgião para corrigir defeitos estéticos passam a se sentir mais confiantes e bonitos. Stephanie mudou a forma como se via depois da cirurgia e, se fosse preciso, ela faria de novo. Se tivesse que fazer outra hoje, para uma outra coisa, eu faria. Meu nariz, antes às vezes eu me preocupava do jeito que eu ia tirar uma foto, o ângulo que a pessoa estava olhando. Hoje eu nem me preocupo mais com isso, não dou mais bola. Hoje meu Deus, melhorou muito, eu me sinto muito melhor com o nariz que eu tenho hoje. E com relação aos seios também, assim, a autoestima melhora mesmo. Às vezes, como eu falei, não era uma coisa que me incomodava muito, mas eu tinha vontade de fazer. Então, algumas roupas que antes eu não usava, porque às vezes não ficava bom, hoje eu já consigo usar. Já me sinto melhor, não que eu não poderia usar, mas eu me sinto melhor colocando aquele determinado tipo de roupa, biquíni, sabe? Então, às vezes a forma como eu me olho no espelho melhorou muito. É importante saber que, mesmo sendo rápida e de pouca dor, a cirurgia plástica nem sempre é recomendada. Para cada caso existe uma solução. Rosto e corpo perfeitos não existem e não devem ser perseguidos. O exagero pode ter consequências desastrosas e a falta de informações também. Quando a gente procura exagero, né, ou uma coisa excessiva, ou seja, uma transformação, né, ou seja, a paciente que chega aqui, doutor, eu realmente preciso mudar algumas coisas, meu nariz, a mama, o abdômen, a perna. Então, na realidade, ela quer ser uma outra pessoa, né? Então, isso é uma coisa complicada, né? Ou seja, às vezes tem pessoas que têm que mexer em vários detalhes do corpo, mas aí são pequenas coisas, né? Agora, quando a mudança é excessiva, isso é muito complicado porque, primeiro, se a paciente operar, talvez ela não tenha um bom resultado, porque ela não vai ter nunca, né? Porque é uma busca excessiva, ou seja, ela quer uma mudança tão grande que talvez o médico nunca consiga dar essa expectativa que ela necessita ou que ela quer, né? De mudança, vamos dizer assim.